Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui, é porque você está procurando uma palavra de Deus para a sua vida. E na ocasião, nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Juízes. Se você está chegando aqui pela primeira vez, você pode acompanhar as outras mensagens no arquivo do canal ou a mensagem imediatamente anterior no vídeo sugerido aqui nesse próprio vídeo. Então, venha comigo. Vamos ao texto bíblico de Juízes, capítulo 9, versículos 7 até o 21, que diz: Após ter sido avisado disso, Jotão foi ao cume do monte Gerizim e gritou para eles: Cidadãos de Siquém, ouve-me, para que Deus vos ouça. Certa vez as árvores foram ungir um rei para si, e disseram à oliveira: Tu reinarás sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: Deveria eu renunciar ao meu azeite, que os deuses e os homens apreciam em mim, para dominar sobre as árvores? Em seguida as árvores disseram à figueira: Vem e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: Deveria eu renunciar à minha doçura e ao meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: Vem e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens para dominar sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: Se realmente quereis ungir-me como vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Do contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, será que agistes com retidão, fazendo Abimeleque vosso rei? Agistes com retidão em relação a Jerubaal e à sua casa, como ele merecia? Porque meu pai lutou por vós, arriscando a própria vida, e vos livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vos revoltastes contra a casa de meu pai e matastes sobre uma rocha seus 70 filhos. E fizestes Abimeleque, filho da sua serva, rei sobre os cidadãos de Siquém, por ser vosso irmão. Se de fato agistes com retidão em relação a Jerubaal e a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e que ele se alegre convosco. Do contrário, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo de cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, e morou ali, longe de seu irmão Abimeleque. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que ela possa encontrar morada em nosso coração, transformando as nossas vidas para nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Derrama a tua graça, nos abençoe em todas as coisas, te pedimos em nome de Jesus. Amém. O pastor e ativista de direitos humanos, especialmente o direito dos negros americanos, Martin Luther King, tão conhecido, certa vez ele disse o seguinte: o que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. De fato, quando a luz dos bons não brilha nas trevas, na escuridão, obviamente essas trevas vão prevalecer. A escuridão vai prevalecer. Essa é uma realidade aqui destacada por Jotão na sua parábola que ele conta aos cidadãos de Siquém, a qual nós vamos analisar um pouquinho hoje. Nós já vimos aqui toda a trajetória de Gideão, como os midianitas, amalequitas e povos do leste invadiam Israel exatamente na época da colheita, roubava tudo, mas os israelitas, ao se arrependerem, a buscarem o Senhor levanta Gideão, e Gideão, a princípio, tem ali um certo receio, porque ele se entende como o menor da casa de seu pai, ele entende que não seria a pessoa mais adequada, mas o Senhor o levanta, da ordem que ele vai, primeiro destrói o altar a Baal do seu próprio pai, Joás, e lá na cidade de Ofra, e também quebra e queima ali o poste ídolo, de Azerá, corta ali aquela madeira e coloca para alimentar o fogo do altar que ele levantou para o Senhor. E a partir dali ele vai para vencer a batalha contra os amalequitas, a história que nós vimos
onde Deus selecionou apenas 300 homens para ir a essa batalha, né? Dos 32.000 que tinha, Deus selecionou apenas 300 homens para enfrentar um exército de 135.000 homens. Mas os 300 homens de Gideão não precisaram nem levantar a espada, o Senhor deu a vitória a eles. Porém, algumas coisas aconteceram ali com Gideão, quando Sucote, a cidade de Sucote e a cidade de Peniel não quiseram ajudar ele. Na volta, ele acabou agindo com violência ali na cidade de Sucote, matando pessoas, torturando, enfim. Mas na volta, vitorioso, as pessoas quiseram fazer dele rei e ele recusou ser rei. Porém, alguma coisa ainda estava no coração dele, porque ele tem 70 filhos. Um desses filhos é com uma concubina da cidade de Siquém, e ele bota o nome desse filho Abimeleque. Meu pai é rei. Então ainda existia essa ideia no coração dele de alguma forma. E esse filho, quando Gideão morre, toma o poder de forma extremamente violenta. Ele vai até Siquém, convence os homens de Siquém. Eles pegam o tesouro da casa de Baal-Berite, né, o senhor das alianças, que Israel passou a adorar, e pega esse tesouro e contrata ali alguns homens sem reputação muito boa e ataca a cidade de Ofra, onde ele mata ali os filhos de Gideão, os seus próprios irmãos, e só um escapa, que é Jotão. Então a mensagem de hoje está baseada numa reação de Jotão àquela situação. Exatamente quando o povo estava na cerimônia de coroação de Abimeleque, Jotão aparece para trazer ali a sua parábola. Então é por isso que o tema de hoje é a parábola de Jotão, quando o espinheiro reina. Quando o espinheiro reina. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que a omissão dos bons abre espaço para a atuação dos maus. Como vimos, Jotão foi o único filho de Gideão que escapou com vida daquele verdadeiro massacre. Foram 68 filhos mortos, porque um era Abimeleque e o outro era Jotão. Então, o número de 70 ali é arredondando, para dizer que todos os filhos de Gideão foram mortos, escapando apenas Jotão. Então, Jotão escapou daquele massacre e ficou sabendo ali da coroação, né? Veja que o texto diz, após ter sido avisado disso o quê? Da coroação, né? Que fala no texto anterior. Então ele vai ao cume do Monte Gerizim e gritou para eles. Então ele foi para um monte, né? Um lugar alto, onde as pessoas davam para ouvir, e ali ele falou alto para que as pessoas pudessem ouvir aquilo que ele estava dizendo. Então corajosamente ele vai ali até Siquém para repreender os cidadãos daquela cidade. E ele usa um recurso interessante, né? Uma parábola que explica ali situações da vida, mas a gente pode entender também aqui como uma fábula, né? Porque ele coloca as pessoas como árvores que falam. Então, geralmente você coloca objetos ou bichos que falam, a gente chama isso de fábula. Então, ele usa essa fábula aí para falar da situação do povo, como ele estava enxergando tudo aquilo e até a resposta de Deus para o povo ali. E aí ele compara aqui as pessoas às árvores, né? As árvores conhecidas, figueira, videira, enfim, as árvores que eles conhecem ali. Então veja que há uma convocação, as árvores estão procurando para si um rei. E aí ele vai na primeira árvore, né, na oliveira, e chega lá na oliveira, a oliveira não quer deixar de fazer aquele azeite que ela faz e é tão apreciado, então ela não ia parar de fazer isso para servir as árvores, para reinar sobre as árvores. Aí as árvores vão de novo e chegam até a figueira, né? Aquele fruto doce, maravilhoso. E aí a figueira diz, eu não vou deixar de produzir meu fruto doce, maravilhoso para isso. E eles vão à videira. Veja que são árvores ali daquela região que a gente encontra também durante toda a Bíblia falando dessas árvores, desses frutos. E aí ele vai até a videira, né? E a videira diz, não vou deixar de produzir aquele vinho maravilhoso que todo mundo gosta para servir as árvores. Então, as boas árvores são convidadas a reinar
sobre as outras árvores, mas estão tão ocupadas que não estão dispostas a isso. Cada um estava na sua ocupação e ninguém queria exercer essa liderança sobre o povo. Então as boas árvores não queriam fazer isso. Veja bem, quando as pessoas de bem não ocupam os espaços na sociedade, eles acabam deixando abertos para que outros ocupem. E esses outros podem não ser tão bons assim. Inclusive, esses outros podem ser maus. Veja que Jotão faz essa comparação. Ora, tinha pessoas aqui que vocês procuravam. E a gente lembra de Gideão, né? Gideão, que foi usado por Deus para libertar o povo, foi convidado a exercer essa liderança e Gideão recusou. Gideão recusou, deixando espaço para que outros tomassem essa posição, porque o povo estava ávido por ter alguém que os comandasse, e Gideão não o fez. E aí o espaço ficou vazio. A segunda coisa que nós podemos ver aqui é que quando os maus ocupam os espaços, eles deixam um rastro de violência no caminho. Então perceba, uma vez que não foi ocupado espaço pelas pessoas que deveriam ocupar, talvez por Gideão, talvez por outros, até algum outro filho de Gideão que tivesse uma melhor intenção do que a de Abimeleque. Ninguém ocupou aquele espaço, o espaço ficou vazio. E aí veja, versículos 14 e 15 diz assim: Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: Se realmente quereis ungir-me como vosso rei, vinde, refugiar-vos debaixo da minha sombra. Do contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Então, qual foi a opção que restou para as árvores? A opção que restou para as árvores foi o espinheiro. Então, se as boas árvores não quiseram assumir a posição que estava vaga, veio uma árvore má e assumiu essa posição, um espinheiro. Foi a opção que restou. E a gente olha para a nossa sociedade hoje, por exemplo, a gente vê uma lacuna gigantesca na política, por exemplo. A gente está numa guerra aí terrível, política, na sociedade de uma forma geral, inclusive na igreja, a gente vê um vácuo de liderança, onde homens maus muitas vezes têm assumido esse vácuo, porque as pessoas de bem não querem participar ativamente dessas questões, sair do seu lugar, da sua zona de conforto para poder atuar na sociedade, para que a sociedade vá para um lugar, caminhe para um lugar melhor. Agora veja interessante o convite aqui do espinheiro. Ele diz que já que eles querem que o espinheiro reine sobre eles, então eles deveriam vir para debaixo da sombra do espinheiro. Veja, primeiro que geralmente um espinheiro ele não é tão denso assim para fazer uma sombra tão boa, né? Não é uma árvore tão densa assim. Algumas, enfim, mas nem todas são tão densas assim. Segunda coisa, será que é confortável aparar-se, né, do sol na sombra de um espinheiro? Porque não se pode encostar na árvore, porque ela é cheia de espinhos. Até o próprio chão, o que cai, os galhos que caem no chão secos, eles caem cheios de espinhos. Quando a gente está caminhando em um lugar que tem espinheiro, a gente costuma se furar, né? Se a gente não estiver bem protegido. Então, mesmo quem está sob a proteção do espinheiro está sendo ferido pelo espinheiro. Essa é a tônica quando homens maus assumem essa liderança, assumem essa direção que vai dar ao povo. Então, nesse sentido, a liderança do espinheiro ela ia trazer transtornos ainda para aqueles que estavam apoiando o seu governo.
E ele diz mais, né? Quem não se submeter às ordens do espinheiro, quem não quisesse estar debaixo da sombra do espinheiro, ele também ia agir com violência. Veja, no versículo 15 ainda, na segunda parte. E o espinheiro respondeu às aves: se realmente quereis ungir-me como vosso rei, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Do contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Então, um simples espinheiro devoraria os cedros fortes, grandes, bonitos, centenários, né? Os cedros do Líbano. Então, quem não se submetesse às suas ordens estaria passível de sofrer pelas suas mãos, né? Então, quem não obedecesse sofreria, mas quem obedecesse também não ficaria tão em paz assim. Ele estava na sombra de um espinheiro. Os homens maus, eles deixam um rastro de violência e medo ao seu redor. Nós estamos acompanhando agora a tomada do Talibã ali no Afeganistão, como as pessoas estão desesperadas. Imagina uma pessoa que se agarra à asa de um avião para tentar fugir do país. É impossível viajar em mais um avião grande daquele que viaja mais de 900 km por hora. Ninguém iria conseguir isso. A pessoa morreria, ou o vento, né, que ia arrancar a pessoa de lá, ou se ela conseguisse se amarrar, ela ia ter problemas porque ela ia morrer congelada. Então, de alguma forma, não é possível sair desse lugar assim. Então, as pessoas que fizeram isso fizeram um desespero gigantesco, porque os homens maus que estão lá tomando conta do país são pessoas que usam da extrema violência para isso. Mas, mesmo que na nossa realidade, na igreja, na nossa sociedade brasileira, as pessoas não saiam exatamente atirando umas nas outras para resolver essas questões, mas ainda assim os homens maus conseguem deixar feridas absurdas na sociedade, nas pessoas, individualmente, porque os homens maus são assim, eles deixam um rastro de violência ao seu redor, violência e medo, né, ao seu redor. Terceira e última coisa, o apoio aos homens maus resultará num fim violento. Então, não é só os homens maus que têm problema. Aqueles que apoiam os homens maus, aqueles que dão sustentação para que aquele homem mau esteja no poder, controlando, essas pessoas também sofrerão com isso. Elas não sairão impunes dessa situação. Então Jotão chama a atenção do povo ali. Ele diz ao povo: olha, vocês traíram meu pai, Gideão, mataram os 70 filhos dele ali. Agora, vocês decidem aí, vocês colocaram Abimeleque. Veja se vocês fizeram o que é certo. Deus usou meu pai para libertar o povo. Veja se vocês fizeram o que é certo. Vocês hoje estão livres dos midianitas por conta do meu pai. Então veja se vocês fizerem o que é certo. Ele apelou para a consciência deles. Vocês estão certos em ter traído Gideão e os seus descendentes? Né? Então ele apela para essa consciência daquele povo ali em Siquém. Obviamente, o povo não deu muita atenção para esse apelo dele. Agora, ele deixa aqui um recado muito sério. Ele diz o seguinte, que uma vez que a ação deles foi errada, se de fato a ação deles foi errada, né, eles iriam guerrear contra Abimeleque, tal qual o espinheiro com aqueles que o rejeitam. Veja, ele disse que o espinheiro ameaçou, né, que ia tocar fogo ali nos cedros do Líbano. Então, da mesma forma, a partir do momento que eles começassem a rejeitar Abimeleque, ia acontecer o mesmo problema. Eles iam guerrear contra Abimeleque e Abimeleque contra o povo. E a gente vai ver que é exatamente isso que acontece na próxima mensagem que vamos pregar. Ok? Então, a maldade dos homens perversos alcança até aqueles que o ajudam a chegar ao poder. Mais uma vez, eles estão debaixo de um espinheiro, à sombra de um espinheiro. Eles vão receber algumas furadas. Eles vão receber alguns cortes daqueles espinhos. Não há como sair ileso, mesmo quem está apoiando, achando que vai se dar bem,
achando que vai sobrar alguma coisa boa para ele, vai sobrar algum recurso, algum pedaço desse poder, né? Não adianta. Nós não podemos tratar o mal como bem e o bem como mal. Bom é bom e mal é mal. Não tem como fugir disso. E essa é uma realidade triste que a gente tem vivido na nossa sociedade atualmente, onde as pessoas têm tratado o mal como se fosse bem. Pessoas que distorcem o texto bíblico para tentar dar sustentação a ideias políticas que não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Então, é importante que a gente trate o bem como bem e o mal como mal. Se a gente quiser dar sustentação ao mal, tentando transformá-lo em bem, a gente vai estar no caminho errado. Precisamos tratar o mal como mal e o bem como bem. Só algumas aplicações para encerrarmos. Os homens bons precisam ocupar os espaços na sociedade se quiserem que ela prospere. Então, quer que a sociedade vá bem, ocupe os lugares importantes. A gente tem o costume de dizer que todo político é ladrão, e essas generalizações elas são terríveis. Nem todo político é ladrão. A gente costuma dizer que quem entra na política se torna bandido. E esse é um outro problema. Se o cara se tornou bandido é porque ele já era bandido. Ele nunca tinha tido oportunidade. Mas não porque ele entrou. Quem é honesto e entra na política, ele vai continuar sendo honesto, porque ele é honesto, independente da política. Então, os homens de bem precisam ocupar esse espaço, porque os homens de mal, os homens maus estão tomando conta. Mas não é só na política, nas universidades. A universidade ela foi fundada por cristãos. A primeira universidade pública do mundo foi em Genebra. Foi Calvino que desenvolveu, porque ele entendia que o ensino era para todos. E por que o ensino era para todos? Porque as pessoas precisavam aprender a ler para ler a sua Bíblia. Hoje, as universidades são tomadas por pessoas que não creem nas Escrituras e ainda caçoam muitas vezes. Então, a gente precisa ocupar os espaços, precisa sair do nosso lugar, porque é muito fácil estar sentado e reclamando. Mas os homens de bem da sociedade precisam ocupar os espaços se a gente quer que a nossa sociedade prospere e vá para frente. A não ocupação dos espaços pelos homens bons permitirá que os maus ocupem esses espaços, e nós já temos vivido isso. Os maus ocupando os espaços que os bons deixaram para trás. A ocupação dos espaços por homens maus não passará sem deixar um rastro de dor e sofrimento. Então não tem para onde. Homens maus assumindo o poder, mais uma vez, tanto na sociedade quanto na igreja, ele deixará rastro de dor e sofrimento, porque ele é mau. E é isso que o mal faz. Mas também, quem apoiar os homens maus na ocupação dos espaços na sociedade não ficará livre dessa dor e sofrimento. Ele acha que por estar colado de repente ao poder, ele vai escapar, mas não vai. Não vai, porque a maldade atinge a todos. Então, meus irmãos, como cidadãos do Reino de Deus, nós precisamos ocupar os espaços aos quais Deus nos dá a oportunidade para fazer isso. Ao invés de ficarmos no nosso lugar, sentado, esperando as coisas acontecerem, nós devemos fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte não quer dizer ir para protesto de A ou B, né? Mas é aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá para ocupar os espaços que o Senhor abre as portas para nós, para que assim a sociedade possa andar melhor, caminhar melhor, sem tantos percalços como a gente tem visto até hoje nos nossos dias, e talvez a gente veja aí ainda por um tempo. Mas eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que nos dá até um retrato daquilo que temos vivido atualmente, mas também nos mostra o caminho a seguir.
E o caminho aqui é que os homens bons da sociedade possam assumir os seus lugares, os lugares de liderança, os lugares onde eles poderão ser bênção para a sociedade. Derrama tua graça, abençoa o teu povo, abre as portas nas universidades, para que o teu povo possa estudar, possa crescer e possa ocupar espaços para a busca da glória do teu nome e não como tem feito a sociedade, levando as pessoas cada vez para mais longe de ti. Derrama tua graça, cuida de nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir.